antes, vamos falar sobre o que são os riscos psicossociais. Risco psicossocial é tudo aquilo que afeta a saúde emocional do seu colaborador. Por exemplo, a maneira como o seu líder comunica as informações com o seu liderado. Se ele grita, se ele é muito expansivo, se ele fala palavrões. Isso a NR1 vai fiscalizar e eu vou te mostrar como ela vai fazer isso dentro desses 10 fatores. E por que é tão importante você saber sobre isso? Porque o risco psicossocial afeta o seu colaborador, que afeta diretamente os resultados do seu negócio. Então, não saber isso é o mesmo que não estar dando importância para a performance, para o clima e, no final, para o resultado que você vai colher disso. E com certeza a gente está falando de dinheiro. Então, quando você não olha para essas situações que acontecem dentro da sua empresa e atrapalham a performance, é o mesmo que jogar dinheiro no lixo, porque você terá pessoas sendo afastadas, pessoas com doenças emocionais e você é quem vai bancar esse custo. Estou com a norma técnica aqui em mãos, então vamos começar pelo primeiro fator de risco que a NR1 vai fiscalizar: assédio moral e sexual. Todos nós sabemos que a gente não deve permitir esse tipo de condição dentro da nossa empresa. Mas você precisa entender, você como gestor, precisa entender o que é o assédio moral e sexual que a NR1 vai fiscalizar. E aquelas empresas que têm um clima muito hostil, que um grita com o outro, que é natural que as pessoas xinguem, falem palavrões, piadas fora de lugar, de contexto, aquele líder que bate a porta, que bate na mesa, tudo isso afeta a equipe emocionalmente e principalmente a confiança entre colaborador e liderança. Então, embora muitos gestores que ainda não entenderam o que é a norma, achem que é só uma norma, mais uma coisa para inglês ver, na verdade, se o dono da empresa conseguir usar isso estrategicamente, ele pode ganhar muito em benefícios para o seu negócio. Porque quando você tem um clima onde as pessoas sentem prazer em estar naquele ambiente, elas vão produzir mais, faltarão menos, adoecerão menos, pegarão menos atestados e você terá um resultado mais positivo aí no final do mês. Número 2. O fator número 2 é a carga excessiva de trabalho. Então, o que a gente precisa entender aqui? Que se você tem um departamento que vive nas urgências, que faz muita hora extra, que tem prazos inviáveis e está ultrapassando aí a capacidade física e mental dessa pessoa, em algum momento ela vai adoecer. Em algum momento o corpo dela vai sentir. Então, é importante que você avalie se na sua empresa tem sim essa carga excessiva de trabalho e encontrar maneiras de minimizar isso. Porque carga excessiva de trabalho também é um fator que será fiscalizado na NR1. Número 3. Reconhecimento e recompensa. Talvez essa seja uma novidade para você, mas toda liderança, para ser uma liderança de verdade, ela necessita fazer o feedback com os colaboradores com certa constância. Então, sempre que houver a necessidade, o colaborador precisa receber um feedback. Mas em muitas situações, o líder ele está acostumado a dar feedback somente negativo. Quando é importante que o colaborador receba também um feedback positivo para que ele seja reconhecido ali e validado, né? E ele acredite, olha, estou no caminho certo. Então, a empresa que não tem critérios de valorização, a empresa que não tem sistema de reconhecimento ou desempenho, será penalizada. Quando ela não tem esses sistemas, porque ela está perdendo aí o desempenho do seu colaborador, porque ela não consegue medir e ela não vai conseguir reconhecer e nem recompensar. Então, já fica aqui mais um item para você ficar de olho na sua empresa. Número 4. Clima organizacional. O que significa isso? É a percepção coletiva que as pessoas têm sobre o ambiente de trabalho. Isso inclui aspectos de segurança psicológica, confiança, cooperação e respeito mútuo. Então, aquelas empresas que têm muito problemas entre departamentos, aquelas empresas que um líder do RH não conversa, o gerente do RH não se dá bem com o gerente do financeiro, e todas as reuniões eles discutem e cria aquele clima tenso. Aquelas empresas que não transmitem uma confiança para o colaborador, então sempre paga salário atrasado, o gestor não dá atenção para as pessoas não têm acesso a ele, isso vai criando um clima pesado, né? Então, isso afeta, sim, a saúde emocional do colaborador, porque ele entra num ciclo de preocupação e isso pode causar aí um problema emocional para ele.
Número 5, autonomia e controle do trabalho. Quando a empresa não cede para que o colaborador consiga tomar decisões mínimas, administrar ali a sua agenda, organizar a sua rotina, quando ele tem um líder, quando esse colaborador tem um líder que fica microgerenciando e não traz assim flexibilidade e autonomia para que o colaborador consiga fazer as suas tarefas, ele acaba estressando essa pessoa. E aí o que acontece? Quando a pessoa não tem essa possibilidade de ter autonomia no trabalho, isso também pode causar problemas emocionais. Então, a microgestão, a falta de delegação de responsabilidades, quando o colaborador fica inseguro para tomar decisões simples, então o gestor não permite que ele faça coisas simples, ele tem sempre que estar dizendo, sempre que estar dando pequenas satisfações. Então, o microgerenciamento afeta a saúde emocional do colaborador, por isso é tão importante você perceber como é que a sua liderança está liderando as equipes. Como é que o seu líder está lidando com a sua equipe? Comece a observar a partir de agora, que você já tem esse conhecimento. Número 6. Pressão e metas. Aqui, a NR1 vai fiscalizar aquelas empresas que exigem metas de desempenho que não condiz com os recursos que a empresa fornece. Ou seja, prazos absurdos, uma estrutura ruim, que não dá ferramenta para esse colaborador para que ele alcance a meta. Então, são metas desproporcionais, pressão constante por resultado imediato, prazo irrealista, cobrança sem fornecimento de suporte. Então, a NR1 caracteriza isso como um fator de risco que você também precisa estar de olho, porque isso vai causar estresse, adoecimento mental, vai causar um clima de tensão constante, então esse colaborador vai estar sempre muito tenso, um desalinhamento entre a produtividade e a qualidade, porque vai querer correr muito para fazer as entregas. Então pode ser que você já tenha isso seja uma realidade na sua empresa. O que a NR1 vai exigir de você? Que você faça um mapeamento desses riscos e que você tenha um plano de ação para minimizar esses riscos. É aí que entra o meu trabalho. Além de fazer um mapeamento desses riscos, um mapeamento seguro via sistema, onde as pessoas vão responder, nós vamos verificar aonde está o maior risco e se tem o risco. A partir disso, criar um plano de ação e desenvolver as lideranças para que esse plano de ação realmente aconteça. Fator de risco número 7, insegurança e ameaça. Então, todo colaborador tem direito a estar seguro no ambiente de trabalho e quando os colaboradores se sentem muito ameaçados por erros, a gestão causa ali certo constrangimento, a pessoa começa a se calar diante de alguns problemas, ela evita de dar sugestões, porque ela não se sente segura psicologicamente. Então, ela tem medo de expressar opiniões, ela tem medo de ser punida ou ela recebe punição desproporcional por erros. São ambientes de ameaças explícitas. Então, se você não entregou o relatório, se você não me entregar tal relatório, vai acontecer, enfim, eu não consigo nem pensar no que um gestor poderia dizer para uma pessoa porque não entregou um relatório, ameaçando ela, porque isso foge completamente do meu contexto, do que eu acredito. Mas nós sabemos que existem empresas que é comum isso acontecer. Número 8. Conflitos interpessoais e falta de comunicação. É a ausência de alinhamento entre aquilo que o seu líder busca com o colaborador. Então, não existe uma escuta entre colaborador e liderança. Não tem canais de informações claros na empresa. Então, isso atrapalha o clima organizacional do seu negócio e essa informalidade gera uma ansiedade nas pessoas, porque você imagina que as pessoas nunca sabem quando que ela vai precisar fazer hora extra e de repente o gestor chega e fala, eu preciso que você venha. Indicadores de comunicação ineficiente, né? Feedbacks ausentes ou mal conduzidos pelo gestor, reuniões improdutivas e conflituosas, alto índice de retrabalho por mal entendidos. Então, às vezes o colaborador tem que ficar até mais tarde porque determinado departamento passou uma informação, não era aquilo e agora vai prejudicar aqui a produtividade de uma pessoa porque não conseguiu se entender, porque não conseguiu conversar.
Conflitos recorrentes entre as mesmas pessoas. Então, lembra que eu falei sobre RH e financeiro? Às vezes o departamento tem problemas de gestão, tem problemas de relacionamento, está sempre conflitando, e aí são conflitos recorrentes, vão causar problemas na produtividade e afetar o colaborador emocionalmente. Número 9, alinhamento entre vida pessoal e profissional. Não é que você, como gestor, vai ter que cuidar, né, de como a pessoa alinha a vida dela com a empresa. Não, isso não é tarefa sua. Mas você não pode tirar o direito da pessoa de descansar, de ter tempo com a sua família. Então, quando a empresa coloca a pessoa para trabalhar mais de 44 horas semanais, ou fazer inúmeras horas extras, ou trabalhar todos os finais de semana. Isso em algum momento, embora o colaborador aceita, porque muitas vezes ele visa a hora extra, em muitos momentos a empresa está privando o colaborador de ter o descanso e de estar em momentos com a família, estar em momentos cuidando da qualidade de vida. Então, não é que você vai tomar a decisão pelo seu colaborador, mas você também não pode privá-lo de viver uma vida pessoal. Né, ter uma vida fora da empresa. Quando o colaborador tem muitas horas extras ou trabalho excessivo ou está cobrindo alguém, ele vai precisar ficar na empresa para que consiga dar conta. E aí, o que a NR1 vai fiscalizar? Esse desequilíbrio entre demandas de trabalho e necessidades individuais. E por fim, não menos importante, e na minha visão mais importante do que todos esses itens, é a qualidade da liderança. Então, o fator de risco número 10 é a qualidade da liderança, é a capacidade que o seu gestor tem de conduzir as equipes com respeito, escuta ativa, justiça, transparência e apoio emocional adequado. Então, não, seu gestor não precisa ser um psicólogo, mas ele precisa minimamente respeitar as pessoas, saber como funciona um verdadeiro líder. Então, ele precisa desenvolver competências de liderança sim para lidar com as pessoas. Acontece que muitos líderes foram sendo promovidos porque eram excelentes técnicos e nunca aprenderam sobre o que é realmente liderar. Então, o que vai caracterizar essa falta de qualidade da liderança? Se ele tem capacidade ou não de inspirar e motivar as pessoas, se ele tem habilidade de comunicar, de fazer feedback, se ele tem inteligência, empatia. Então, quando ele não tem isso, isso vai impactar diretamente na empresa. E aí, quais são os riscos que isso traz para o seu negócio? Liderança ausente, despreparada, ou pessoas autoritárias, as reclamações diretas sobre gestores específicos, equipes desmotivadas, alta rotatividade em áreas específicas, falta de desenvolvimento das equipes. Então, a NR1 vai conseguir enxergar isso através, por exemplo, de uma avaliação de desempenho do seu gestor. Se você não tem, você vai precisar começar a fazer. Então, esse seria, por exemplo, um item que entraria no seu plano de ação. Então, como você pode perceber, nós temos 10 fatores de riscos. Todos eles estão sob o cuidado de uma liderança, de uma gestão. E se essa gestão não sabe fazer um bom trabalho de gestão de pessoas, você poderá ter problemas com isso. A falta de gestão das pessoas podem causar esses riscos dos quais eu comentei aqui. Então, a NR1 está aí para fiscalizar isso, para avaliar isso. E se você estiver fora do que está dizendo aqui, você será autuado financeiramente. Então, se você é um empresário e foca na estratégia, você vai ter grandes ganhos em fazer a gestão das pessoas. Porque imagine, turnover reduzido, produtividade aumentada. Quando você faz a gestão dessas pessoas, você ganha em resultado. Então, você tem menos faltas, você tem equipes mais engajadas, você tem menos retrabalho. E para te ajudar com isso, eu preparei um e-book, onde lá você vai conseguir aprofundar um pouco mais. E caso você decida, neste momento, fazer um mapeamento, eu tenho uma reunião estratégica, onde eu faço uma orientação para que você já comece a dar os primeiros passos aí com relação aos fatores da NR1 e para que você não venha aí ser fiscalizado e ser pego de surpresa. Caso você tenha alguma dúvida,
pode me mandar lá no meu Instagram, é Mariana Borges BR. Eu estou lá sempre respondendo as perguntas. Eu espero que tenha esclarecido e caso você tenha dúvidas, por favor, não guarde elas. Manda aqui para mim que eu te respondo. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.